Olá pessoal, aqui é o Fábio Gil, seja bem-vindo ao meu canal. Pessoal, dando continuidade à série de atualizações no computador de 8 bits, nesse vídeo eu vou falar sobre as instruções de salto condicional. Para quem deseja construir esse computador de 8 bits a partir do zero, estou deixando aqui na descrição do vídeo duas playlists, o qual recomendo bastante assistir, que é a da WRKits e do BenIther. Agora, se você deseja saber como esse computador de 8 bits está sendo atualizado por esta minha versão, ou deseja rever alguns conceitos sobre o computador de 8 bits, então esta série de vídeos aqui é para você. Bom pessoal, então vamos dar início ao vídeo de hoje, no qual vou falar sobre as instruções de salto condicional. Bom pessoal, como sabemos, nessa versão do computador de 8 bits, possui o registrador de status, o qual armazena o estado das flags carry flag e zero flag. Através do estado dessas flags, é possível o computador de 8 bits realizar alguns saltos condicionais, através das seguintes instruções: instrução JC, JNC, JZ, JNZ. Através da instrução JC, Jump Carry, o computador de 8 bits realizará o salto caso carry flag estiver setado. Através da instrução JNC, ou seja, Jump No Carry, fará o salto caso não houver carry, ou seja, caso a flag de carry não estiver setado, então o salto será realizado. Através da instrução JZ, Jump Zero, então o computador de 8 bits realizará o salto caso a flag de zero estiver setado. Já a instrução JNZ realizará o salto caso a flag de zero não estiver setado, ou seja, a situação inversa de JZ. Para que possamos programar o computador de 8 bits com essas instruções, cada uma delas possui um código de operação, ou seja, um opcode. Sendo assim, JC recebe o opcode 01011, JZ recebe 01100, JNC recebe 11011 e JNZ 11100. Esses então são os códigos de operação das instruções de salto condicional, o qual agora fazem parte aí do set de instruções no computador de 8 bits. Para exemplificar o salto condicional, tomamos como exemplo esse pequeno programa. Aqui então temos a listagem do programa, o mnemônico de cada instrução com os operandos. Aqui temos o conteúdo da memória RAM, como vai ficar, o programa, e ao lado aqui o endereço de cada célula de memória. Bom, então aqui temos a instrução loadday F0H, que faz o carregamento do conteúdo do endereço F0H no acumulador. Aqui ao lado então temos o opcode da instrução loadday. Logo em seguida temos o operando da instrução, que é F0H, aqui em binário, certo? Logo em seguida temos aqui a instrução sub F1H, que faz a subtração do valor que está no acumulador com o conteúdo do endereço F1H. Aqui ao lado então temos o código da operação sub e logo em seguida F1H, que é o endereço, aqui em binário. Lembrando que
instrução sub coloca o resultado da operação no acumulador, certo? Então temos aqui logo em seguida a instrução JNC 02H, qual fará o salto condicional caso não houver carry, ou seja, após a última operação aritmética. Então, se a flag de carry não for setado, então fará o salto para o endereço 02H, que é exatamente aqui nesse endereço da instrução sub, ok? Então aqui ao lado então temos o código da operação da instrução JNC na memória, e aqui logo em seguida 02H, que é o endereço, né? Ou seja, operando da instrução JNC. Logo em seguida a instrução HLT, que fará o encerramento do programa, e aqui ao lado o opcode da instrução HLT. Bom, então vamos fazer uma pequena simulação desse programa aqui, supondo então que no endereço F0H temos o número 1, tá, como conteúdo, e no endereço F1H também temos o número 1, ok? Então, ao executar o programa, então carregar o número 1 no endereço que está no endereço F0H no acumulador. Logo em seguida, a instrução sub F1H então subtrará o conteúdo do acumulador, que é 1, com o conteúdo do endereço F1H, que também é 1. O resultado será 0. Então temos 0 no acumulador, certo? Nesse caso não houve carry, então através da instrução JNC, como não houve carry, então o program counters será atualizado para o endereço 02H, para que seja executado o salto. Então o endereço 02H é o endereço da instrução sub, retornando a executá-lo. Então será executado novamente a instrução sub. Como o conteúdo do acumulador é 0, ao executar, então ocorrerá carry, né? O conteúdo será negativo aí, né, no caso. Então ocorrerá o carry. Nesse caso, como ocorrerá o carry, então será executado a próxima instrução subsequente à instrução JNC, pois nesse caso houve carry. Então a instrução HLT é executada, encerrando o programa. Bom pessoal, estamos aqui no ambiente Notepad++, apenas para mostrar para vocês alguns programas de exemplo que utilizam aí as instruções de salto condicional. Bom, então primeiramente vamos demonstrar aqui um pequeno programa, o qual faz a divisão de um número inteiro, o qual utiliza a instrução JC para realizar o salto condicional. Ok? Bom pessoal, aqui do lado esquerdo então temos o código de máquina, né? Os códigos binários correspondente aí às instruções e os seus operandos. Por enquanto vamos ignorar essa parte. Mostrarei para vocês mais detalhes mais para frente. Vamos seguir então apenas com a lógica do programa. Bom, então aqui temos o código. Percebam que está comentado aí linha a linha, e aproveitando para dizer que esses programas exemplos estão disponíveis para download
link aqui na descrição do vídeo, ok? Para esse programa foi definido alguns endereços na memória RAM para colocar algumas variáveis e constantes, né? Então aqui no endereço fch, né, binário é esse aqui. Então temos a constante 1. O restante dos endereços que inicia com 0, então é para o resultado da operação em fdh, será colocado no final. O endereço feh é o primeiro valor, né? Seria o numerador, né? E o ffh seria o denominador da operação de divisão, ok? Bom, agora eu fiz um pequeno reparo nessa linha de comentário, pois estava errado aqui. Bom, pessoal, então o que esse programa faz, né? Primeiramente ele zera o acumulador através da instrução load immediate, armazena então o valor 0 aqui no endereço fdh, onde sairá o resultado da operação. Em seguida, então, ele vai entrar aqui num loop. Primeiramente ele faz o carregamento aqui do conteúdo do endereço feh, que é o valor de x, certo? Lembrando que ele vai fazer a divisão de x dividido por y, ok? Então, logo em seguida, ele subtrai o valor de y de x e faz um teste, né? Caso houver carry, então ele salta para o endereço onde está aqui o fn, o prn, né? Faz então o carregamento aqui do resultado da operação e mostra no display. Paralisa o programa, certo? Caso contrário, né, quando não houver o carry aqui, então ele dá continuidade aqui na execução do programa, armazenando então o valor de x aqui, tá? Carrega novamente o resultado, né, que fica nesse endereço aqui fdh, soma, aí sim soma 1, né, soma com o acumulador com a constante através desse endereço fch e armazena o resultado da operação, tá? E salta para o endereço div aqui, ok? Onde está aqui o load fh. Então ele vai ficar neste loop, pessoal, né, carregando o valor de x, subtraindo o valor de y, até que ocorra o carry, tá? Quando ocorrer o carry, ele vai mostrar o resultado. Então percebam que a ideia do programa é fazer aí a divisão, né, do número inteiro através da operação de subtração mesmo, tá? Então ele pega aí o valor de x, certo? Vou pegar aqui como exemplo 14 dividido por 2, certo? Que deverá ser igual a 7, correto? Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar 14, subtrair 2, logo em seguida subtrai 2 novamente, 2 novamente, até que ele faz no final uma contagem de quantos número 2 aí vai ter no final. No final vai ter 7 número 2,
certo? 7, número 2. Então a ideia é contar quantos numeradores contém no, quer dizer, quantos denominadores tem no numerador, ok? É por isso que aqui nessa parte do programa ele realiza a soma, né, do conteúdo do resultado com a constante 1 aqui. Ele soma 1, né, sempre quando não houver carry. Tá? O resultado disso é o resultado da divisão, né, do valor de x com o valor de y. Bom pessoal, então voltando um pouco aqui para falar o que significam esses números binários aqui no lado esquerdo do código, tá? Que foi colocado aqui. Bom, esses números, pessoal, significam o seguinte: aqui nessa coluna aqui, então representa o endereço de memória, tá? No caso aqui da instrução load immediate, ok? Aqui ao lado, depois dos 2 pontos, então fica o opcode da instrução, representa o opcode da instrução, e logo a seguir o operando da instrução. Então o operando aqui é 0 e o opcode da instrução load immediate 0010000. Então aqui começa então no endereço 0, né, e vai até aqui o endereço 23. Como pode ser observado aqui, esse programa contém 24 bytes, tá? Então o endereço vai de 0 até 23 aqui, tá? Bom, e aqui endereço 10, né, contém aqui a instrução store A, tá? O opcode dela é este aqui, 000111000, e o operando da instrução é representado aqui em binário, certo? Operando é o endereço FDH, ou seja, binário é isso, representa esse número aqui. Então, mas por que foi colocado aqui então esses números, pessoal? Simplesmente para facilitar na hora de programar o computador de 8 bits, ok? Então foi feita praticamente uma compilação aí, né, do programa, só que colocando aqui no lado esquerdo, né, para facilitar a visualização na hora de programar computador de 8 bits. Aqui o endereço 100 contém código aqui da instrução load e assim sucessivamente até o endereço 23, onde temos aqui a instrução HLT. Notem que a instrução ALT e HLT elas não possuem operando, tá? Então aqui elas são colocadas uma seguida da outra na memória RAM. Bom, e logo aqui embaixo representa o endereço de memória onde contém os dados do programa, tá? Onde cada endereço aqui, né, é colocado para cada variável ou constante. No caso aqui constante 1, né, com o valor 1, né, fica aqui no endereço FCH, que aqui é representado, fica representado aqui o valor é binário, ok? E assim sucessivamente para os demais
no caso aqui variáveis, né? O resultado da operação fica aqui no endereço FDH, o número binário é este aqui. O valor de x em FEH, né? Então FEH é esse número binário aqui, né? E FFH, onde contém o valor de y, fica aqui no último endereço da memória RAM, né? Representado aqui por esse valor binário. Bom pessoal, então só para finalizar esta parte, o programa está ocupando aí um total de 28 bytes, sendo 24 bytes para a área de programa, aqui, né? Que vai do endereço 0 até 23, e 4 bytes utilizados aí para as variáveis e constantes, o qual o programa utiliza, né? São os 4 últimos bytes da memória RAM. E ainda sobram 228 bytes livres para programação. Bom, então pessoal, vamos ver então esse programa rodando no computador de 8 bits. Bom pessoal, então vamos aqui fazer a operação 145 dividido por 25, ok? Configuramos então aqui a variável x com o valor 145 e a variável y com o valor 25 em binário, antes de fazermos então a execução do programa. Configurado, então colocamos aqui no modo Run, apertamos Reset, então colocamos para clock automático. O programa já está em execução, que aí está o valor do resultado da operação de divisão. Bom pessoal, agora para exemplificarmos, né, aí a utilização da instrução JNC, instrução de salto, né? Então, demonstrar aqui um programa que faz que mostra, né, o sequencial de números pares, né, de 0 a 254, e logo em seguida os números ímpares de 1 a 255. Bom, então vamos lá. Primeiramente é zerado o acumulador, né, com a instrução load mediate aqui, para podermos zerar aqui o conteúdo do endereço FEH através da instrução store A, né. Logo em seguida o conteúdo do endereço FEH é carregado novamente, né, apenas para fazer uma adaptação aqui, né, do laço, tá? E é mostrado então o valor que está no acumulador no display. Logo em seguida é feita aqui a soma do valor FFH. Então lembrando que na verdade aqui nesta parte então será mostrado, né, os números pares inicialmente, né? Por isso que FEH começa com 0. Aqui embaixo podemos observar isso, né? Então começando com 0, né, então será somado assim: 0, logo em seguida 2, mais 2, 4 e assim sucessivamente até 254, né? Se começa com 1, então ficará 1 mais 2, 3 mais 2, 5 mais 2
7 e assim sucessivamente até 255. Bom, então voltando aqui, né, será feita a soma, né, do conteúdo de FFH, né, com o valor do acumulador e armazenado no acumulador. E caso não houver carry, enquanto não houver carry, né, então será feito aqui este loop, ou seja, não havendo carry, ele salta para o endereço aqui, denominei par, né, mas na verdade é o endereço onde essa instrução loadei aqui está localizada, ok? Então, caso atingir o carry, ou seja, atingir o valor acima de 255, né, então será então colocado o valor 1, né, no acumulador aqui para armazenar no endereço FEH para a exibição aqui dos números ímpares, certo? Pois acabando a apresentação dos números pares, então logo em seguida é apresentado os números ímpares, tá? Essa é a ideia do programa, tá? Então, colocando o valor 1 em FEH, então fazemos o mesmo loop, né, que fizemos aqui no par, né? Então, para apresentar então os números ímpares, né? Começando do 1, então soma-se aqui com 2, vai dar 3, com 2, 5, com 2, 7 e assim sucessivamente. Então será feito, é feito aqui um loop, né? Então note aqui a instrução de salto JNC, que avalia se caso não houver carry, ou seja, se a flag de carry não estiver, enquanto a flag de carry não estiver setada, então é feito esse loop. Caso atingir carry, né, ou seja, caso a flag de carry for setada, então será feito o desvio do programa para o início aqui, né? Foi denominado de loop, mas logo em seguida então ele salta aqui para o endereço 0, na verdade, né? Iniciando o programa novamente. Aí é exibido os números pares novamente, logo em seguida números ímpares e assim sucessivamente, ou seja, é um loop infinito que temos aqui, certo? E aqui embaixo temos os dados do programa, os quais são utilizados, né? Então temos aqui em FEH o valor que deverá ser 0 ou 1, né? Dependendo aqui da sequência do programa. Sendo 0, então será os números pares, e 1 a apresentação dos números ímpares. E logo em seguida aqui temos em FFH a constante 2H. Então na verdade é constante porque não muda esse valor, né? Apenas programamos no computador de 8 bits, né, este valor, né, o valor 2 em FH uma vez. Então é por isso a constante. É com esse valor é feita aqui a soma, né, para gerar os números pares ou os números ímpares.
A ideia então é, na verdade, é alterar o início da sequência, né? Quando o início da sequência iniciar com o valor 0, então será apresentado sempre os valores, os números pares, né? Se a sequência começar com o valor 1, então ao somar, né, a constante 2, né, então será sempre exibido aí os números ímpares. Essa é a ideia do programa, tá? Mas apenas para aí exemplificar, né, a instrução de salto, o funcionamento da instrução de salto condicional JNC, tá? Então agora será apresentado para vocês a execução desse programa no computador de 8 bits. Então vamos fazer aqui a execução do programa. Então notem que agora está sendo exibido aí os números pares, né, de 0 até 254. Estamos em 110, 12, noventa, 206, 208. Estamos chegando até o final da sequência. Olha lá. Atingiu carry, então passou a exibir então os números ímpares. Isso graças à instrução JNC. Qual avalia aí, né, constantemente se o resultado da operação ocorreu carry ou não. Vai atingir o carry, atingiu o carry. Bom pessoal, agora para demonstrar a utilização das instruções de salto condicional JZ e JNZ, então agora eu vou mostrar para vocês um programa que faz aí o cálculo do fatorial de um número, tá? Bom, então aqui temos a listagem do programa, certo? Aqui ao lado temos, como sabemos, o programa já compilado aqui, certo? Com o código de máquina, tá? E mais para baixo aqui temos a localização de memória de algumas variáveis e constantes, o qual o programa utilizará. Bom, então, primeiramente, então aqui com variável temos, né, o resultado da operação do fatorial, que estará aqui no endereço FAH, né, nesse endereço de memória aqui, ok? A constante 1, qual será usado aí durante a operação, né? O número n fatorial, que é o número o qual iremos fatorar, tá? Então, como exemplo, colocamos aqui o número 5, né? Fatorial de 5, né? Como sabemos, deverá ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, no total dará 120, ok?
Então é nesta variável aqui, quer dizer, neste endereço de memória aqui, que colocamos então o número a fatorar, ok? E aqui logo em seguida temos aqui os dados para fazer a multiplicação, né, o qual será utilizado aí durante as operações para o cálculo do fatorial do número. Bom, pessoal, primeiramente então aqui o programa fará o carregamento, né, do conteúdo do endereço FCH, que é onde está localizado aí o número a fatorar, certo? Armazena esse número primeiramente aqui no variável que foi denominada aqui valor x, tá? Para fazer a multiplicação, tá? Será multiplicado então o valor 5 vezes 4, certo? Então aqui carregará então primeiro o número 5, faz a subtração, subtrai 1 e armazena em y, tá? Pois ele fará então essa multiplicação, né? Primeiramente, aqui no exemplo, né, 5 vezes 4. Bom, então voltando aqui, primeiramente ele faz então o carregamento, né, do valor de x na multiplicação. Logo em seguida ele calcula o valor a ser multiplicado, no caso é o número fatorial menos 1, certo? No exemplo seria 5 vezes 4, tá? Armazena então, né, o número fatorial n menos 1 em FFH, que é o valor de y, né? Zera o acumulador, armazena o resultado da multiplicação em FDH, tá? Desse endereço aqui, e logo em seguida entra aqui no loop que faz a multiplicação, né, do número. Primeiro carrega então o resultado da multiplicação, adiciona, né, o valor de FEH, certo? Logo em seguida armazena esse valor em FDH, carrega-se o valor de FFH, que é o valor de y, e subtrai 1, tá? Logo em seguida atualiza FFH, ok? Ou então notem que para fazer a multiplicação é feito aí a acumulação, né, do valor de x, né, que é o FEH. Logo em seguida o valor de y é decrementado, né, até que o valor de y, né, seja igual a zero. Enquanto não for zero, então é feito essa operação de soma, ou seja, ele vai acumular o valor de x e armazenar esse resultado no endereço FDH, ok? Então, dado aí o resultado da multiplicação, né, enquanto a flag de zero não for setada, então será feita aqui a operação de multiplicação.
Após a operação de multiplicação, então ele carrega aqui o resultado da operação da multiplicação no acumulador, armazena esse resultado na operação do resultado da operação de fatorial, tá? Armazena em FAH. Aqui então ele faz um teste carregando o valor do número fatorial n, subtrai 1 e compara. Caso o número fatorial ele for 1, significa então que já chegou-se ao resultado. Então, ao constatar aqui que o acumulador contém o valor 1, certo? Então, ele fará o salto aqui para esse endereço, certo? Finalizando então o programa. Ou seja, na verdade, ele, para finalizar, ele carrega o resultado, né, da operação fatorial, exibe o resultado no display e paralisa o programa, certo? Caso contrário, então será feito o que? Ele vai atualizar o valor de FCH, que é o fatorial, né? Ele vai ser decrementado, né? Armazenado, né? Atualizado, né? Em FCH, ou seja, de 5 vai passar para ser 4, depois 3 e assim sucessivamente, certo? Né? No decorrer da execução do programa. Então, aqui será atualizado, né, o número fatorial, é carregado então o resultado da operação fatorial novamente aqui, para mostrar temporariamente, né, no display o resultado, tá? Porque esse tipo de operação aqui passa a demorar um pouco o processamento no computador de 8 bits. Então, essas instruções aqui são opcionais, porém eu aconselho colocar para visualizar, né, os resultados parciais da operação do cálculo fatorial, ok? Logo em seguida, então ele salta para o loop, ou seja, um endereço onde está a label aqui, né? Em st store A, né? Começa aqui no loop com a instrução store A e começa novamente a operação para fazer o cálculo do fatorial. Então ele vai fazer 5 vezes 4, certo? O resultado então vai fazer vezes 3, o resultado vai fazer vezes 2, e quando chegar o n fatorial chegar a 1, é que exibirá então o resultado da operação fatorial, exibirá o resultado, né, no display de forma definitiva e paralisará o programa. Então esse programa faz isso, tá? Bom, então agora eu vou demonstrar para vocês a execução desse programa no computador de 8 bits. Bom, então agora vamos configurar aqui no endereço FCH o número a fatorar, que é o número 5, né? Em binário é 101, né? Já está aqui programado. Colocamos então em modo run, reset, coloque automático, e aí o programa já está rodando, né?
no computador de 8 bits, mostrando aí os resultados parciais no display. E agora chegou ao resultado esperado, que é o fatorial do número 5. Resultado aí no display. Bom pessoal, agora eu gostaria de mostrar só mais um programa, tá? O qual faz aí o cálculo da raiz quadrada de um número, tá? Esse programa ele utiliza aí algumas instruções de salto condicional, né? JNZ, JZ, JNC. Ok? Então vamos lá. O programa então está estruturado da mesma forma, né? Aqui ficam os mnemônicos, né, das instruções, certo? Aqui ao lado o código objeto, né, o código de máquina, certo? Já compilado aqui, apenas para facilitar na hora de programar o computador de 8 bits. E logo aqui embaixo, né, os dados, né, como constantes e variáveis, o qual o programa utiliza para realizar aí o cálculo da raiz quadrada de um número. Bom, então aqui nesta área, então temos aí a constante com valor 1, né, com o valor número 1. Logo em seguida aqui temos dados para multiplicação, né, valor de x, valor de y, né, o resultado da operação da raiz quadrada, aqui fica armazenado em FDH, e resultado da multiplicação em FEH. O valor n é o valor o qual iremos descobrir a raiz. No exemplo aqui temos a raiz quadrada de 25, resultado deverá ser 5. E aqui embaixo, né, colocamos aqui no valor n, né, o valor de 25, tá? Inicialmente, antes de rodar o programa. Bom, então como que essa operação então vai funcionar, né? Para fazer então aí o cálculo da raiz quadrada, tomamos como exemplo então aí o número raiz quadrada de 25, certo? O que o programa irá fazer é o seguinte: primeiramente inicia-se, né, a multiplicação de 1 vezes 1, tá? 1 vezes 2, desculpa, 2 vezes 2, 3 vezes 3, e assim sucessivamente, tá? Até que quando chegar em 5 vezes 5, teremos então a raiz de 25, certo? Então o que o programa faz é isso, compara, né, faz a multiplicação e compara se o resultado da multiplicação, né, de um número vezes ele mesmo, ele é igual ou ultrapassa 25, ok? Iniciando em 1, então ele vai fazer 1 vezes 1 e compara o resultado, né? 2 vezes 2, 3 vezes 3, até que, caso o resultado, aqui, como aqui no número 5, for igual ou superior, né, ao valor n, né, que chamamos aqui, então ele mostrará então o resultado da operação, que vai ser o que? O último número que foi multiplicado, certo? Então é assim que funciona a operação aqui desse programa para fazer aí o cálculo da raiz quadrada. Bom, então aqui, como foi falado, né, o valor inicia-se em 1, certo? Então ele carrega aqui no acumulador o valor 1
armazena esse valor no resultado aqui da operação da raiz quadrada, tá? Armazena o valor de x e armazena o valor de y, ok? Então esses endereços aqui vão ficar com o valor 1 armazenado. Logo em seguida ele zera o acumulador e armazena e zera o resultado da multiplicação. Toda essa parte aqui de cima, então, é a inicialização do programa, tá, ok? Então começa-se então a multiplicar 1 vezes 1, certo? E para isso ele entra aqui nesse loop da multiplicação, como já conhecemos, tá? Então ele carrega aí o valor do resultado na multiplicação, apenas aqui para adaptação, né? Adiciona o valor de FCH, que é o valor de y, tá? Atualiza o resultado da multiplicação em FEH, carrega o valor de x, né, que fica em FBH, subtrai 1, ou seja, decrementa o valor, tá? E armazena o valor de x, ou seja, atualiza, né, o valor de x. Caso o valor de x atingir, quer dizer, não atingir 0, então é feito aqui um salto, né, para o endereço onde está a label aqui, mu, né, para esse endereço aqui, ok? E repete então aqui o laço até que o valor de x seja igual a 0. Sendo igual a 0, então ele continua aqui com a instrução logo abaixo de JNZ, já com o resultado da multiplicação armazenado aonde? Armazenado em FEH, certo? Por isso, carrega o valor de FEH, subtrai o valor de N, certo? Para testar, tá? Caso o resultado da subtração for 0, então ele realizará então um salto aqui em res 2, ou seja, no segundo resultado. Significa então que a raiz quadrada deu exato, né? Então ele salta para esse endereço onde é o res2 aqui, tá? Apenas carrega o valor do resultado da operação da raiz quadrada e segue aqui exibindo o valor no display e encerra o programa. Caso contrário aqui, né, caso o valor não for 0, então ele verifica se não ocorreu carry, né? Se caso não ocorreu carry, né, então ele será desviado aqui, né, a execução do programa será desviada aqui em res1, pois ao fazer esse teste, né, ou seja, verificar se ocorreu o carry aqui, significa então que o valor, né, o resultado da multiplicação é então maior que o valor n, tá? Então neste caso, né,
que é feito? Ele desvia então para res1, tá? Aqui carrega o resultado da operação da raiz quadrada, subtrai 1, tá? Armazena o resultado, atualiza o resultado da operação e finaliza, ou seja, aí exibe o valor no display e encerra o programa, ok? Agora, caso ocorrer o carry, né, ou seja, o valor da multiplicação é menor ainda que o valor n, então ele continua realizando a operação, né, do cálculo da raiz quadrada. Simplesmente carrega o valor, né, o resultado da operação da raiz quadrada, aqui resgata ele e soma 1, ou seja, é aquele valor, né? Colocamos aqui, inicia-se 1, certo? Ele vai fazer 1 vezes 1, não deu ainda o resultado, então ele vai somar 1, né, no resultado aqui da operação da raiz quadrada, tá? Até que encontre a raiz do número. Quando chegar neste exemplo aqui, por exemplo, chegar em 5, aí ele vai cair aqui, 5 vezes 5 vai ser 25, 25 menos o valor n, que é 25, é 0, certo? Então, sendo 0, ele vai saltar aqui para res2, nesse caso, tá? Da raiz 25, vai carregar o resultado da operação raiz quadrada, que é 5, né? Esse valor aqui, o qual ele foi incrementando durante a operação, certo? E exibirá o resultado no display. Então, este é o cálculo, né, é o processo aí que o programa faz para realizar aí o cálculo da raiz quadrada de um número. Bom, pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês a execução desse programa no computador de 8 bits. Então vamos aqui fazer a execução do programa. Colocamos aqui em modo run, reset, passamos aqui para clock automático. Então o programa já está aí em execução, fazendo o cálculo da raiz quadrada de 25. E aí está o resultado da operação da raiz quadrada de 25 no display. Bom, pessoal, então é isso, tá? Basicamente esses programas em linguagem assembly, o qual foi mostrado aí para vocês, é apenas para demonstrar aí a importância, né, das instruções de salto condicional, né, e o quanto este recurso facilita aí na programação de programas mais complexos, né, como esses poucos que foram mostrados aqui. Pessoal, embora, né, esses programas aqui apresentados, né, em linguagem assembly para vocês sejam aqui voltados para essa arquitetura aqui específica do computador de 8 bits, se você assim desejar, você pode adaptá-los, né, à sua necessidade em qualquer outra arquitetura de CPU, certo? Apenas fazendo aí adaptações ou até mesmo simplificando esses programas, pois dependendo da arquitetura,
você pode substituir, né, diversas partes de código para simplificar a programação em Assembly, ok? Fica aí a dica então para vocês. Pessoal, vou ficando por aqui, agradeço por ter assistido, espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se é novo aqui no canal, inscreva-se. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.